Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Bia Guarese, fundadora da Beats. Bia, que prazer ter você aqui. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Boa, vamos lá. Deixa eu começar do começo explicando pro povo uma história que é o seguinte. A gente não se conhecia até semana passada. 2 semanas atrás. E teve um mês, 2 meses atrás, eu tô estudando vários criadores de conteúdo em marketing, growth, branding, enfim, né, nesse nosso mundo aqui. E aí eu perguntei tanto no Instagram, numa caixinha, quanto no LinkedIn. Falei assim, gente, me indica aí, brasileiro, né, muito mais para valorizar o nosso país aqui, me indica pessoas. E aí teve uma chuva de Bia Guarese, da Beats to Brand, que eu falei assim, porra, eu tenho que conhecer essa menina aí. E aí, felizmente, a gente tem muitos amigos em comum e aí sim, por obra do destino, a gente acabou se trombando no evento da Fester, né? E dali a gente já marca um café e do café a gente já marca aqui, né? Então... Mas deixa eu te falar uma coisa, você tá falando da obra do destino e tal. Querido, eu te manifestei. Eu não sei se tudo é sinal pra quem é doido o suficiente, né? Mas foi muito engraçado que eu já tinha, óbvio, que acho que você trabalhou na RD, eu morei em Floripa, tô sempre no Summit, eu já tinha ouvido falar de você, mas, né, fazendo os corres. Mas recentemente eu tô, né, a gente vai falar sobre isso. Tô pensando muito no futuro da Beats. E mais de uma pessoa já veio me falar, mas você já ouviu falar da GLA? Você já viu o que o mineiro faz na GLA? E eu comecei a entrar no site da GLA e ver, não, gosto disso, gosto daquilo. Pensei, puta, isso aqui é uma referência muito boa. Eu tava entrando no site da GLA quase todos os dias, por um motivo ou por outro. Tipo, uma semana antes da gente se esbarrar do nada no evento. Então, eu brinco assim, eu te manifestei, com certeza. Então, o universo fez fez o trabalho. Total. Pô, muito bom. Não, é super legal de ouvir isso também, porque eu acho que a gente sentou para bater um papo de 1 hora semana passada e estendeu, 2h30, né? E eu acho que bate muita coisa da nossa trajetória, da nossa missão, da nossa vontade mesmo, desdobrando em coisas diferentes e temas diferentes, mas com muita sinergia. E assim, muito do que eu quero que a gente gaste tempo hoje, nem é falando tanto de branding em si, que inevitavelmente nós vamos falar, menos conceitual, mas muito mais na sua jornada de construir hoje um grande veículo, né? E especialmente agora, que em 2 meses, 3 meses, que você está full time no projeto. E que foi um movimento que eu fiz do GLA também ano passado, né? Então eu dei o passo antes ali, mas eu acho que é muito similar. E aí, eu acho que vale a pena a gente começar, para entrar na Beats, da gente começar falando muito da trajetória mesmo, assim. Aí eu acho que é inevitável, né, você falar da sua história, porque aí o que eu quero mesmo entrar é conteúdo, comunidade, que são coisas que eu acho que nós dois até temos... Eu até não queria que fosse tanto uma entrevista e sim muito mais um bate-papo, porque a gente também tem aprendizados interessantes aqui para compartilhar, sabe? Lógico. Bom, do começo, assim, a Beats tem... Na verdade, o nome completo da Beats é Beats to Brands, porque ela é um veículo para falar sobre tendências de comportamento e tecnologia para marcas. Ela surgiu 5 anos atrás desse meu desejo tanto de me expressar e de criar conteúdo e de crescer na carreira, assim, no momento que eu tinha vindo de Floripa para São Paulo, que eu não conhecia ninguém, que eu tinha objetivos super ambiciosos, que eu não estava encontrando espaço, eu não estava me encaixando. Então, assim, criar conteúdo na internet, começar uma newsletter, criar um espaço meu para unir tudo que eu gostava, foi uma alternativa muito interessante para mim. E dessa minha paixão por branding, que é de fato a minha raiz, assim, é o que eu faço há 10 anos na minha carreira, em posições diferentes, empresas diferentes, desafios diferentes. Pausa rápida nesse episódio incrível para a gente agradecer e fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é a Fester, que é uma plataforma que oferece design por assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável por cuidar de tudo aqui no GLA, desdobrar todos os nossos ativos para social media, thumb de YouTube, Spotify, material para dentro da plataforma, tudo. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custos, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Tem link aqui na descrição e quem chegar na Fester pelo GLA tem 10 créditos adicionais por 3 meses.
O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com uma novidade aqui do GLA, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um desafio tanto. E erros estratégicos podem custar caro e, vamos ser sinceros, a jornada é muitas vezes solitária. E foi pensando nisso que a gente criou esse novo produto. O GLA em si já é a maior plataforma de educação em comunidade de growth do Brasil. E agora a gente criou um produto, o GLA Empresas, para quê? Para desenvolver os líderes e os seus times. Então imagina ter acesso a muito networking, conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. A gente já tem várias empresas incríveis que já fazem parte do GLA Empresas, como Mercado Livre, Globo, Cafeinarme, Estrela Bet, Nuvem Shop e muitas outras. Acesse aqui o link na descrição e conversa com a gente. O nosso último patrocinador é a nossa ferramenta mágica aqui do GLA, o Merlin. O Merlin, que é a caixa de ferramenta de todo profissional de marketing growth. A gente criou uma plataforma no-code que dá autonomia para os seus times de marketing growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. O Merlin é muito poderoso, muito flexível e você pode construir várias ferramentas. Por exemplo, você pode usar ferramentas para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. Com essa autonomia, os times ganham velocidade e eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos, gerar muito mais aprendizado e muito mais resultado. E para você que é ouvinte do Deep Growth, o time do Merlin vai te ajudar a construir a sua primeira ferramenta. Quer conhecer o Merlin? Tem link aqui na descrição e você pode começar de graça. Então a Beats surge como essa newsletter para falar sobre branding, só que eu brinco assim, eu não gosto de falar sobre branding dentro da sua bolha, dos seus frameworks, das suas metodologias. Essa é muito a minha origem, mas eu gosto de falar sobre branding no contexto. Sim. No celular das pessoas, na vida das pessoas, no comportamento das pessoas. Eu acredito muito nisso, assim, que marcas moldam e refletem comportamento. Então, a gente tem que entender comportamento para construir boas marcas e tem que entender de marca para entender o impacto que a gente tem no comportamento das pessoas. A Beats surge, então, como uma publicação semanal para entregar para as pessoas análises, referências, conteúdo mesmo para permitir que elas façam tudo isso vindo de alguém que tem interesse genuíno por isso, assim. Acho que o grande segredo da Beats, e a gente até falou sobre isso, né? O que eu tô indo fazer num podcast de growth, sendo que o meu projeto só cresceu organicamente. Mas hoje nós somos 35 mil assinantes. No puro e simples, uma pessoa recomenda para outra. Uma pessoa recomenda para outra. Porque eu acho que quando o conteúdo vem desse lugar de interesse genuíno e quando ele tem não um propósito, essa palavra é meio batida, assim, mas quando ele tem uma utilidade, quando ele tem uma relevância no seu dia a dia, o que acontece de fato é que aquilo se expande, aquilo cresce. Tem várias coisas. Eu acho que o fato de crescer organicamente talvez seja o maior motivo para estar no Deep Growth. Mais do que outra coisa, porque a gente entender o porquê das coisas é muito importante. Mais do que essa história do propósito, porque eu acho que eu também acho que tanto pode soar meio clichêzão quanto meio abraçar árvore demais. Eu acho que tem um outro lance que é um interesse genuíno de criar um conteúdo de qualidade que faz diferença para as pessoas. Perfeito. E isso tem efeito composto. Eu tenho várias discussões, já tive com gente que trabalhou aqui, gente da comunidade, que quer começar a criar conteúdo, por exemplo. E fico olhando uma métrica, que é uma métrica... Assim, mas esse aqui deu menos audiência que esse. Eu falei, cara, então se você quer audiência, talvez você dançar no TikTok de biquíni vai ter mais audiência. Justo. Se é o que você quer passar de mensagem, é um outro problema, que aí, inclusive, é uma divergência de posicionamento, né? Justo. E a minha filosofia, por exemplo, sempre foi, cara, eu vou criar conteúdo que eu gosto de consumir. Exato. Isso. Aí, se você não gosta, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Só que eu gosto de conteúdo mais profundo, e não significa que é complicado, significa que é mais profundo. Então, eu gosto de detalhe, eu gosto de número, eu gosto de referência, eu gosto de tanta coisa. Todos os meus conteúdos, meus artigos, eles são exatamente a mesma coisa do ponto de vista estrutural. Perfeito. Todos são super longos. E aí no início, quando eu começo a fazer, um ou outro fala assim, não, cara, mas tá muito longo, a galera não vai ler. Eu falei, beleza, a galera não precisa ler. Se os que lerem ficarem, esses vão curtir. Sim. Inclusive o nome Deep Growth vem também disso aí. Da profundidade. Da gente querer dar profundidade e tal. Sim. Por isso a gente traz empreendedor, traz CEO, traz
gente, de branding, traz de tudo, porque a gente quer muito entrar profundamente nas coisas. Sim. Então, essa história do propósito, eu entendo bem, eu acho que é isso, é um interesse genuíno e provavelmente você segue a mesma linha que eu, que é, se for pra sair um conteúdo porcaria, eu prefiro não sair. Não, né? 100%. Se for pra furar, eu prefiro furar do que entregar algo ruim. 100%. E essa coisa do criar o conteúdo que eu gostaria de ler, fala... A gente parte dessa afirmação que eu acho que ela fala sobre duas coisas. A primeira é a consistência, porque, né, voltando pra minha história, a Beats existe há 5 anos, mas eu tô dedicada a ela há 3 meses só. Os últimos 5 anos foram trabalhando full time e, assim, não é trabalhando pouco, trabalhando muito, trabalhando em consultoria, trabalhando em startup, trabalhando em empresa grande, lançando campanha nacional e mandando conteúdo de qualidade para as pessoas toda semana. E muita gente olhava para mim e dizia, Bia, como você dá conta? Só que tem isso, assim, e eu, Mineiro, eu tenho esse dia específico, mas é um exemplo de vários dias, de eu estar sentada escrevendo... Cara, 1 e pouco da manhã, 2 da manhã, de uma quarta-feira, porque a Beats sai toda quinta. Uma quarta-feira em casa, depois de um dia inteiro de trabalho, eu tava 1 e pouco da manhã, o meu noivo dormindo, a casa toda escura, só a luz do computador. E eu termino o texto, e eu leio o texto, e eu penso, puta, esse texto ficou muito bom. Ninguém leu esse texto ainda. Ninguém, tipo, eu não faço a menor ideia de quantas pessoas vão ler, se elas vão gostar, se elas não vão, mas aquilo já me deu satisfação. Sim. Então, se eu não tenho esses momentos de satisfação mesmo, de interesse, de prazer no que eu tô fazendo, não é o palco do RD Summit, o podcast contigo, ou não sei o que vai me manter no processo. Newsletter é conteúdo em geral, né? É consistência. E você só tem consistência quando você realmente curte aquilo que você tá produzindo. Sabe que nessa jornada, a minha escola da RD é uma escola de né, igreja do inbound brasileiro, né? Então, cara, é conteúdo na veia, educação como processo de maturidade, compra e tal. Então, eu também fui muito transformado pela criação de conteúdo, inclusive é o que estamos fazendo agora, né? E aí eu já acompanhei, já ajudei várias pessoas a criar conteúdo, porque tem 208 medos, né, que as pessoas têm nesse processo. Sim. E aí quando eu começo a jornada, eu pego alguns pra guiar, e geralmente são isso, são pessoas que trabalham comigo, alguns mentorados e tal. Eu começo falando assim, olha, todo mundo tem muito medo de se expor e tudo mais. A primeira coisa que eu falo assim, olha, relaxa, você só vai publicar se você estiver orgulhoso do seu conteúdo. Exatamente. E aí o que acontece? Aí eu sou chato. Aí a pessoa vai evoluindo, e eu falei, e aí, você tá orgulhoso do seu conteúdo? Tô. E aí ela não tem medo de publicar, porque ela tá orgulhosa do conteúdo. E quando você tá orgulhoso do seu conteúdo, o que você fez? Você fez um bom conteúdo. E aí o que acontece? Começa a ter feedback, começa a ter as pessoas. E aí é um ciclo mega virtuoso. E aí essas pessoas pegam e falam assim, já quero fazer o próximo. Então, na real, eu acho que eu nunca falei isso com ninguém. Tem um viciozinho também, agregado. Tem super. Do feedback das pessoas curtindo. Não, sem dúvida. E você sabe que, eu não sei se você teve isso, ó, a terapia. Enquanto a Beats foi um projeto paralelo, era muito louco pra mim viver na mesma semana o longo prazo, o esforço e às vezes aquela desmotivação, assim, quando você tá num projeto super complexo, um cliente difícil, sabe, uma coisa que vai e volta, que é comum da vida corporativa. Então, você tá ali struggling, assim, na falta de uma palavra melhor. E eu tô mandando uma Beats... não pode ser uma nesse caso. E aí eu mando uma Beats, e é uma Beats que as pessoas amam. Dá um full. E nossa, Bia, você é maravilhosa, você é muito inspiradora, que legal isso aqui, que sensacional isso aqui, não sei o quê. Então, a mesma Beatriz, no mesmo dia, no spam de, tipo, 24 horas, vai de... Puta merda, o cliente ruim, odiou, eu sou péssima, eu não sei o que eu tô fazendo, eu claramente sou ruim no meu trabalho, nossa, Bia, você é incrível, você não sei o quê. Porque são dinâmicas de esforço e retorno muito diferentes. Não tem melhor ou pior, só que é muito diferente. E viver o projeto paralelo me fez sentir essa diferença em muitos momentos. Bia, eu quero entrar no projeto paralelo porque acho que tem muito fit com as coisas que eu acredito também. Mas já que você entrou na terapia, eu vou continuar aqui. Tem, assim, ó, eu por causa desse, assim, você acabou focando muito num conteúdo muito da audiência, né?
E com o tempo eu fui criando muito o aspecto educacional da coisa mesmo, né? Então, eu tenho meus alunos, tenho meus mentorados e tal. E é assustador, né? Nesse processo de educação, eu consigo ver a quantidade de gente muito foda, mas com autoestima extremamente destruída. Sim. E aí, esse processo, eu acho que de você, da criação de conteúdo, é um excelente equilíbrio. Porque você nem fica cocky, né? Nem fica arrogante, deslumbrado só com o efeito da criação de conteúdo, porque você tá tomando porrada do outro lado. Então você o tempo inteiro tá humilde. Super. E você não fica só tomando porrada, porque só tomar porrada é uma merda. Total. E pra mim, hoje, o grande... Tipo assim, o grande equilíbrio é isso. Pô, eu tô me fudendo de um lado, mas tem gente curtindo do outro. E as pessoas não têm o lado do feedback positivo no dia a dia delas. É por isso que esse lance da autoestima, da síndrome do impostor é tão destruído, assim, nas pessoas, sabe? Mas eu tenho clareza, tá? De diversos momentos da minha jornada, de que se eu não tivesse a Beats, eu não sei como eu teria lidado. Talvez eu teria pirado o cabeção. Realmente nesse lugar de qual que é o meu valor, qual que é o meu talento, o que eu sei fazer. Enfim, isso é processos, né? Você se aceitar, por exemplo, como multipotencial. Tipo, você vê um monte de gente focada. Putz, eu tenho 10 anos de carreira. São 10 anos de carreira em branding? Sim, branding sempre foi a minha linha mestra. Mas eu fiz agência pequena, agência grande, startup, empresa grande. Tipo, eu circulei bastante. Então, chegou um dado momento ali que uma galera que, tipo, se formou comigo e seguiu um caminho linear, já tava, cara, ganhando dinheiro e se destacando no mercado e tal. E eu tava ali fazendo um monte de coisa, meio que me encaixando e desencaixando de vários lugares diferentes, mas eu canalizar essa energia também nesse lugar em que a minha multipotencialidade, a minha multiplicidade de interesses era valorizada, fez muita diferença nesse processo. E nessa jornada do projeto paralelo, o que eu acho que as pessoas que estão de fora e não fazem, às vezes não conseguem entender por não conseguir sentir mesmo, mas é que assim, N vezes ao longo de muito tempo, eu também chegava podre de cansado, mas pensar em fazer um negócio que eu queria fazer, já enche a bateria de novo. Super. E aí, por isso, as pessoas não entendem que muitas vezes o trabalho extra e obviamente vai ter seus momentos mala mesmo também, mas esse trabalho extra muitas vezes é o que dá um gás que as pessoas não têm. Então, tipo assim, mas eu tô podre. Eu falei, mas exatamente por estar podre, você tem um negócio que você gosta. Exato. Aí, eu acho que a gente foi afortunado o suficiente de achar a coisa que a gente gostava tava nesse processo, mas eu acho que as pessoas não dão chance pra isso direito, sabe? Não, e tem duas coisas aqui que, na real, tem a mesma raiz, que é as pessoas estão muito mais preocupadas em se encaixar ou em fazer aquilo que elas acham que as pessoas vão consumir, porque vai dar mais like, mais audiência, mais crescimento. Do que elas querem fazer. Versus escolher um formato que elas se sintam à vontade e livres e tranquilas para executar. E isso eu falo, assim, em 2018, eu falei, vou criar conteúdo na internet, vou mandar e-mail. Cara, juro, um monte de gente olhava pra mim e dizia, essa garota tá maluca? Tava todo mundo começando perfil no Instagram, tava todo mundo canal no YouTube ou podcast. Mineiro, assim, como que eu ia chegar em casa, às vezes 8 e pouco, 9 da noite, destruída, podre, né? De cansada, botar um ring light, botar uma câmera e olhar pra câmera e fazer 10 minutos de análise no YouTube. Se eu tivesse escolhido um vídeo no YouTube, eu não teria feito 3 vídeos. Sim. Se eu tivesse feito um perfil no Instagram, que é um negócio que... Cara, eu uso o meu Instagram pessoal como álbum de fotos, assim. Eu tenho uma relação totalmente diferente com aquela rede social. A Beats não seria o que é hoje se ela não fosse escrita. Sim. Porque a escrita é onde eu tenho flow criativo, onde eu tenho prazer, é o que eu sempre gostei de fazer. Então, acho que isso é uma coisa. A pessoa não consegue sustentar um processo, porque ela escolhe uma plataforma, um formato que ela tá tentando se encaixar e não uma coisa que ela gosta de fazer. E segundo, é a gente ficar preso nessa rodinha de ratinho, de criar o conteúdo que a gente acha que as pessoas vão gostar de consumir, ao invés de simplesmente falar das coisas que a gente gosta, do jeito que a gente gosta. E no meio desse processo, porque
assim, o que vai acontecer? Você vai começar a ouvir um tanto de feedback, um tanto de pedido. Então, quantos temas não foram porque alguém te falou alguma coisa e pediu alguma coisa? Exato. Pô, tá todo mundo me enchendo a porra do saco pra falar de tal coisa? Pô, tá bom, isso é massa, se a galera também tem essa demanda. Tem um exemplo que você me falou no dia aqui, que foi a história do Elon lá com o Twitter e o X. Ah, não. É isso, vão te pedindo, tem tudo a ver, pra você faz sentido. E aí, então, tem um efeito não é que você vai se fechar o que as pessoas vão sugerir. Não, mas de você não forma depende alguma. disso pra você fazer, Exato, não, de forma alguma. A gente tem que ter clareza, lógico, qual que é a nossa proposta. Eu sou do branding, né? Qual que é a sua proposta de valor, qual que é o valor que as pessoas enxergam em você e como isso vai evoluindo em conjunto no decorrer do tempo. Mas o que eu te digo é assim... Você falou que você é da profundidade, né? E a gente tá aqui no Deep Growth Podcast. É muito engraçado que você é da profundidade, eu sou da conexão de pontos. Eu sempre fui essa pessoa das muitas abas abertas. Físicas e mentais, né? Reais e metafóricas. Eu tenho 150 mil abas abertas na minha cabeça, todos os momentos. Então, quer ver eu ter prazer em criar um conteúdo? É um conteúdo que eu consigo pegar uma coisa que às vezes aconteceu agora, mas que me lembrou uma coisa que eu vi 2 anos atrás, que tem tudo a ver com um outro negócio, num outro formato, e juntar aquelas 3, 4 informações numa coisa que flui. Sim. Sabe? E Beats é disso também, né? Tipo, você falou do Deep Growth, eu pensei, cara, Beats também vem disso. Tipo, Beats são pedaços, né? Beats são partes. Então, o fato de eu conseguir canalizar esses meus interesses e o meu jeito mesmo de pensar num conteúdo é o que torna ele interessante pra mim primeiro, totalmente diferente de qualquer outra coisa na internet. E isso eu tenho clareza, assim, a gente pode estar aqui, a gente pode botar o mesmo assunto na mesa, eu e você. Lógico, vai sair Vai com ser outra coisas coisa. completamente diferentes. E o que garante a longevidade disso. Porque, assim, você quer me ver feliz, é eu saber que eu vou estar no RD Summit, o RD Summit tem 120 palestrantes. Eu vou ser uma palestra em que você vai sentar e você vai ver, cara, o After Hype, você vai ver uma música do Nickelback, você vai ver McDonald's, Monopoly, teoria de marca e questão psicológica de comportamento de consumo. Nos mesmos 40 minutos. Porque é o que eu piro, entendeu? Em fazer. E é isso que você fala. Tipo, cara, às vezes você chega cansado do trabalho, mas aquilo te dá uma coisa de, puta, eu quero falar disso. Porque isso tem tudo a ver com uma outra coisa que ninguém tá pensando e que eu tô pensando desse jeito, sabe? Essa é a energia pra criar, pra construir comunidade, pra ter consistência na parada. Se for, não, eu vou comentar aqui com vocês atualidades. Aí eu pego, o Twitter agora é X. Deixa eu fazer um artigo sobre essa atualidade. Não tem personalidade, né? E aí, Bia, tem um ponto, assim, eu quero entrar nisso também, mas eu vou fazer um comentário em cima. As pessoas, elas são extremamente medrosas. Extremamente medrosas. A grande parada de criar conteúdo, as pessoas têm vergonha de serem julgadas. Super. E aí eu falo pra ela, e daí? O que vai acontecer? Né? Por que eu tô falando isso? Porque quando você escolhe ter personalidade, vai ter gente que vai amar e vai ter gente que vai achar uma merda. E tá tudo bem, velho. Não, entendeu? E as pessoas têm esse medo. Então eu acho que muitas vezes elas vão blazer pra não desagradar ninguém. O fato de ser blasé não é interessante. O fato de ser desinteressante, tá todo mundo cagando no seu conteúdo. Eu acho que as pessoas deviam ter muito mais medo da indiferença, de criar um conteúdo meio blasé, bosta, do que, tipo assim, cara, esse é meu estilo de fazer as coisas. Assim, acho que a gente não pode ser teimoso, né? Então, obviamente, uma das perguntas que eu quero fazer é o que evoluiu da Beats desde o início até hoje, mas a gente não pode ser teimoso, mas... Cara, peraí, tipo, se essa é a sua linha, se é isso que você faz bem, uma coisa que eu te falei no nosso papo lá, é otimizar pro brilhantismo. Se você é brilhante é isso, então a gente tem que botar muita energia nesse negócio. E provavelmente se eu tentar copiar seu estilo vai ficar uma merda, sabe? Porque não é a minha parada, né? Então, eu acho que as pessoas, eu acho que pra quem tá ouvindo a gente, e que certamente muitas vezes tem vontade, tem conteúdo, tem muita coisa pra dizer... Só que tá com medo de desagradar. E, cara, tá bom, desagradar vai acontecer o quê, entendeu? A pessoa vai olhar e falar assim, não gostei. E, tipo, ela vai fazer exatamente isso aqui, ó. Virar a página. E seguir a vida dela como se nada tivesse acontecido, né? Total. Eu vou... Pra essa pessoa que tá ouvindo agora e talvez ela esteja com medo, eu vou ter... E não adianta ficar putinho comigo não, tá? Já vou avisando aí. Eu vou fazer um contraponto aqui, de uma certa delicadeza. Eu vou primeiro acolher essa pessoa e depois eu vou concordar com você. Eu vou acolher essa pessoa num lugar de...
Eu ouço o que você tá falando e eu concordo plenamente com você. Mas eu tenho muito medo ainda. E o meu medo, olha que loucura isso. Apesar de que com o passar do tempo eu fui ganhando mais confiança na escrita, no apoio da comunidade, na relevância do meu conteúdo. Então tudo isso faz... Eu sou muito diferente criando hoje do que eu era na primeira edição. Lógico. Mas com a audiência crescendo tanto, e eu sinto isso, tá? A cada semana quando eu sento para escrever, não é a mesma sensação você mandar um e-mail para 30 mil pessoas e você mandar um e-mail para 300. Sim, lógico. Então eu sinto a responsabilidade. Fica um pouco mais pesado, sabe? De tipo, eu leio e releio mais, eu reviso mais. Eu morro de medo. Terapia. Eu morro de medo de um dia colocar uma frase de um jeito que eu quis dizer uma coisa, mas a pessoa não, sabe, ser mal interpretada. Ou às vezes, de fato, porque a gente é humano, sabe? Sim. Ou às vezes falar alguma coisa mal colocada e isso colocar, perder potencialmente todo esse trabalho de 5 anos. Então, assim, por um lado, eu acolho esse medo, porque eu sinto ele até hoje. Então, talvez para a pessoa que está ouvindo, se essa pessoa tem 35 mil pessoas e sente medo, tá tudo bem comigo. Tá tudo bem. Comigo, com ela, com todo mundo. Mas tem uma coisa realmente, assim, que você precisa se colocar naquilo que você faz. E enquanto você ficar ali fazendo o arroz com feijão, o atualidades, o postzinho do LinkedIn, quer me ver doida? É a pessoa que fica no LinkedIn, onde quer que seja, aconteceu alguma coisa, ela bota, aconteceu isso, o que vocês acham? Ela lava as mãos de qualquer opinião, qualquer análise, qualquer senso de humor, qualquer personalidade, e fica só jogando pros outros e ganhando biscoito em cima de engajamento. Nossa Senhora! Outra pauta, mas quando você se coloca, seja porque você faz uma análise, e de novo, do seu jeito de fazer, de pensar, o meu jeito de fazer e de pensar, mas eu já tive alguns momentos, eu criei a Beats to Brands, mas eu sou a remetente de todos os e-mails. Eu tenho uma linguagem que varia um pouco, às vezes mais em terceira pessoa, às vezes mais em primeira pessoa. Eu nunca quis que a Beats fosse um diário meu ou uma coisa... Tem um conteúdo a ser entregue ali, tem uma proposta de valor a cumprir. Mas tem um outro momento que eu vivo alguma coisa, ou eu sinto alguma coisa, ou eu penso alguma coisa, que é mais autoral mesmo. E sempre que eu vou escrever esses textos, porque é como eu me organizo... Sempre dá aquela coisa essas pessoas não vão se interessar por isso aqui, as pessoas vão achar que eu tô numa egotrip muito louca. E você já foi certamente invalidada várias vezes, né? Exatamente. Mas aí na minha comunidade, que é o grupo no WhatsApp, a galera mais próxima ali, às vezes eu pergunto, vocês gostariam de ouvir isso? Ou às vezes eu paro e penso e eu mando. Toda vez que eu mando um texto um pouco mais emocional, um pouco mais pessoal, eu vou te dar, assim, fui fazer um TED, eu escrevi um texto sobre aquela experiência. Não sobre o que eu falei em cima do palco. O que eu falei em cima do palco você assistir. Do palco. Eu contei o que eu senti no backstage. O RD Summit, a mesma coisa. Quando eu completei 100, acho que foi 100 edições, 150 edições, agora 200 edições. São todos momentos muito emocionais pra mim. E eu vou lá e registro isso de primeira pessoa. São sempre as edições que as pessoas mais gostam. Agora, meu Deus, 2, 3 semanas atrás, tinha 150 mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha trocado o tema da Beats, que a Beats sai toda quinta-feira. Eu tinha trocado de tema 3 vezes. E era quarta. E eu falei, cara, não é possível. E eu tava tão daquilo, cara, não é possível. Porque era Elis Regina, era o isso, era o aquilo, o comercial da Volkswagen. E eu falei, cara, eu não aguento mais. E eu escrevi um texto sobre não aguentar mais. E eu escrevi aquilo, acho que em 20 minutos. Tipo, eu abri o computador. Ali, né? Cara, normalmente eu escrevo, assim, aquele texto eu cuspi praticamente. Porque eu tava muito, sabe, muito estressada com aquilo. E era uma edição, cara, primeira pessoa real, oficial, assim. Foi a edição mais compartilhada da história da Beats, até hoje. Porque o que as pessoas precisavam naquele momento era identificação. Não era, a campanha da Volkswagen causou tal polêmica. O Threads é a nova ferramenta não sei o quê. Sabe? Às Até porque todo mundo já viu isso em algum lugar, né? Exato. Às vezes o que elas precisam é alguém que pense parecido ou, sabe, uma coisa autêntica com que ela possa se identificar. Então, perfeito, assim, mas até voltando ali. O medo, o ponto do medo não é não ter medo. Não tem problema ter medo. Todo mundo vai ter medo. Até porque é muito... inconsciente, automático e tal.
O problema é um negócio de paralisar, Total. entendeu? E o problema é um negócio, tipo assim, e o pior, as pessoas usando um tanto de desculpa e, pô, por exemplo, quer me matar de raiva no coração, é falar pra mim que não tem tempo. E a pessoa nem tem filho. Eu falei, ô, meu filho, eu tenho 2 empresas, 2 filhos. Então, assim, alguma coisa, se você não é prioridade, se você não quer, beleza, mas assim, ou se você fala assim, velho, eu tô com medo mesmo, quer saber? É a melhor coisa. Apavorado. Mas o medo, ele existe mesmo. Mas repara que o seu medo não é de ser autêntico. O seu medo é de, pô, de errar aqui, errar ali. E sabe o que é o melhor dessa história? Vai acontecer. Como já aconteceu. E aí a grande pergunta é, cara, tipo assim, o que são os cuidados para não arruinar o negócio? Total. É isso. Porque de resto, pô, vai ter edição ruim, vai ter edição boa, vai ter edição com erro de português, vai ter edição com as concordâncias complicadas e tal. Mas se a gente realmente está preocupado, por exemplo, eu não. Certamente um tanto de erro. Eu sou chato também com essas coisas, mas certamente vai passar um tanto de erro. Cara, eu acho que nunca ninguém nem apontou a parada. Até porque se apontar, primeiro, eu corrijo rápido, beleza? Ou já aconteceu e eu nem lembro de tão irrelevante que foi. Porque a gente não pode deixar essas coisas machucar a gente, sabe? Total. E aí é um exercício que talvez na primeira vez machuque. Só que o ponto é, não para. Keep going, né? Exato. Então, aqui no podcast, pô, foram, sei lá, 70 e tantos, live, os textos. Então, tem de tudo, velho. Assim, inevitavelmente vai ter problema. Então, se você já parte do pressuposto que você não quer que tenha problema, você já vai estar frustrado. Se você parte do pressuposto que, não, peraí, esse tipo de problema não pode ter. E os outros, não é bom não, mas se der, acontece. Aí que eu acho que é o jogo. E de novo, acho assim, apesar a nossa audiência, de modo geral, ainda é muito pequena. Lógico, 33... tipo assim, 1.000 pessoas já é muita coisa. Quando eu tô falando isso, pra isso. Não tô falando pro cara que tem 5 milhões e é cancelado e toma hate e tal. Isso é outra parada. Aqui eu tô falando realmente, de, às vezes uma coisa ou outra sai do eixo, mas, pô, ninguém vai achar que você é o pior profissional do mundo porque você tem um trecho errado. Você não vai ficar sem emprego pro resto da vida. Sabe, as pessoas têm essas coisas na cabeça delas e tem que abstrair da parada. E você tá falando e eu tô ouvindo, tipo, sim, porque às vezes a gente precisa ouvir essas coisas, sabe? Eu sou a pessoa assim, as minhas frases são sempre do passo trator, um método que eu falo que é o boi louco, que é, você não planeja nada, sai tipo um boi solto louco lá e foda-se. Porque, porra, a nossa cabeça ela é uma grande sabotadora, assim. E quando a gente fala de exposição, é uma loucura. Total. Lá no Summit, foi muito interessante isso que você falou de você compartilhar o sentimento, né, um pouco do backstage ali, porque assim, como eu fiz muito evento, cara, eu a maioria não sinto nada mais, nada, zero. Só que também é a porra de um vício, a adrenalinazinha. E aí a primeira vez que eu fui no primeiro RD Summit, primeiro não, tive todos os RD Summit, mas no primeiro que eu fui pra plenária, que eram acho que umas 5.000 pessoas. Olha que curioso, tinha 2 telões atrás de mim, tinha os telões ao longo da plenária para as pessoas, então os que estavam para a plenária eu não conseguia ver, porque eles estavam de costas para mim, para as pessoas verem, e deu um pau no meu retorno. Já passei por isso. E eu não sabia qual slide eu tava. Pô, isso era burro velho já. Não era a minha primeira nem 100ª vez. Eu tinha feito muita coisa. E aí, eu falei assim, qual slide tá? Juro por Deus, teve um abençoado. E eu falei alguma coisa assim, pô, deu um problema no retorno aqui e tal. Qual slide tá? Sei lá, eu falei alguma coisa assim, nem lembro direito. Aí teve um abençoado da primeira fila que apontou o telão pra trás de mim. Eu não lembrava que tinha um telão que tinha 2, não 2 telões. E aí eu peguei e falei, pô, voltou. Cara, é doideira mesmo, assim, o que acontece na cabeça. Então, por isso que eu falo que não é questão de tirar o medo das pessoas, porque é muito assustador. E o que é 5.000 hoje, foi 30 pessoas em algum momento. Né? Exatamente. Só que é doideira mesmo. De emoção, de branco. É isso? Eu não lembrava que tinha telão atrás de mim. O branco, assim, tipo assim, você tá preocupado com tanta coisa ao mesmo tempo e o corpo falando, velho, foge daí, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo?
É muito Cara. insano. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dá uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles que você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. E você quer ver uma coisa que é louca? Você deve passar muito por isso também. Eu, às vezes, abro caixinha de pergunta e tal no Instagram e as pessoas perguntam, como faz pra palestrar? Como faz pra falar em público e tal? Fazendo. A pessoa acha que você caiu ali, né? Porque eu fui pra plenária ano passado, 2022. A pessoa acha que você caiu ali e nasceu pra aquilo. Cara, eu tô falando em pequenas salas, em pequenos ambientes desde 2017. É bizarro, você vai evoluindo. É o tipo de coisa que é só fazendo. Então é exatamente isso. O que eu tenho, às vezes, com a newsletter, que é isso, são 200 e poucas edições. Não tem como você não melhorar. Já passei por tudo que você possa imaginar, entendeu? Mas sempre mantendo ali Tem gente que tá comigo desde o início. É muito legal. Às vezes agora que eu tô conhecendo as pessoas pessoalmente, eu pergunto, mas quando você chegou? A pessoa fala, desde o início. Eu falo, nossa, você tá aqui até hoje. É muito massa. Então, assim, a publicação online, que você tem essa coisa muito clara, né, dos números, mas a experiência de falar em público também, o palco que me traz isso, vai com medo mesmo. Você nunca vai parar de ter. É que eu ainda não tô no seu estágio, que eu vou de boa. Eu já vou sussa, dependendo do contexto, assim. Esses dias tava numa palestra 500 pessoas, eu pensei, só 500 pessoas. E depois eu pensei, cara, Beatriz, olha o que você tá falando, bicho. Mas então, o segredo da grande maioria das coisas é nem pensar sobre isso. Mas aqui é Não, então, mas é que tá. Por exemplo, esse é o pulo do gato e é a nossa cabeça controlando. Porque, por exemplo, se for 30 pessoas, você não para pra pensar. Você não faz essa pergunta na sua cabeça. Você só vai. O ponto é que tem que ser a mesma coisa com 500 e tem que ser a mesma coisa com 5 mil. Só que não é assim que a cabeça funciona. Nem um pouco. Só que depois que você vai fazendo 500, 1.000, 500, 1.000, tipo, esse aqui vira o seu novo 30 e os 5 mil vira o novo. Então, por exemplo, aí depois eu fui uma segunda vez na plenária, da grande. Fui outro esquema, mas ainda bateu um medo do caralho. Só que foi outro esquema, tipo assim, não me deu um brancão na hora, mas, tipo assim, eu já sabia um pouco do que esperar, mas eu ainda ficava assim, cara, gente, pra caralho. Que pariu. Então, nesse, tipo assim, é isso que a cabeça vai ficar fazendo. Então, se você parar pra pensar no 100, você vai falar, 100. Quer ver uma experiência muito doida que eu tive? 2019, antes da pandemia. Eu dei uma palestra em Berlim e uma em São Francisco. E aí, em Berlim, foi a minha primeira internacional. E o foda é que, assim, no Brasil hoje, pra mim e pra você, o nosso nicho, as pessoas sabem quem a gente é. Talvez não todo mundo, mas a galera tem a noção, né? Ou conhece as marcas, né? Por onde você passou. Então, beleza, você não conhece, mas você conhece a RD e tá tudo certo. Lá fora, eu sou um Zé Ninguém, num nível completo. Então, você fala assim, caralho, eu tenho que me provar pra essas pessoas. Aí tem o idioma. Aí tem um tanto de adaptação que eu ia fazendo. Por exemplo, tem uma palestra minha que eu tenho um push que eu mandei na Singu na época do negócio da Betina. Como é que você vai explicar? Não faz, não faz. Tira e vira outra coisa. Só que ela era uma piadinha ótima. Tipo assim, porra, tava montadinha. Muito. Não funciona mais, né, e tal. Eu fiz a palestra com umas 30 pessoas. Eu fiquei nóia RD Summit. De novo, juro por Deus. Foi bem divertido, assim, porque é um pânico, ao mesmo tempo... Aí quando acaba, é uma delícia, né? Você sabe que eu tenho, e eu falo isso, eu falei isso em voz alta, nunca falei isso publicamente em voz alta, eu falei para um amigo semana passada. Eu acho que eu tenho com o palco hoje em dia, que eu já tô um pouco mais confortável, mas ainda assim, eu tenho aquela coisa meio montanha-russa. Tá subindo, você tá pensando, não, tô tranquila. Tem aquele momentozinho que dá aquele frio na espinha e desce. São, sei lá, 3 segundos, 4 segundos. Eu ainda tenho isso toda vez. Tipo, eu tô ali tranquila, eu tô no backstage tranquila, já dei aquela palestra 10 vezes, tô tranquila com o conteúdo, mas a hora que você sobe, assim, até aqueles primeiros instantes, assim. E é pra quem
pra quem curte mesmo. E isso que é legal também Exatamente. de a gente comentar aqui, assim, que a gente tá tendo toda uma conversa sobre como a gente Lida com as coisas, né? se Também. coloca nas coisas, como a gente é a gente mesmo nos lugares e como a gente coloca isso em tudo que a gente faz. Então, é isso. É um artigo que a gente escreve, é uma palestra, é tipo... É você se colocar naquela posição de eu tô inteiro aqui, sabe? Eu sou essa pessoa que eu sou aqui com você, eu sou exata pessoa aqui com você no e-mail, em cima do palco, seja qual for o tamanho do palco. E eu acho que é isso que às vezes as pessoas perdem um pouco de vista. Porque ficam tentando se encaixar. Ser um personagem ali. Eu vou escrever artigo porque o mineiro escreve artigo e eu quero ser que nem o mineiro. Ou, cara, quanta gente nessa trajetória já não, eu vou escrever newsletter porque a Bia escreve newsletter e eu quero ser mais como a Bia. Mas, cara, não é pra ficar tentando ser eu, ficar tentando ser você. Ou, tipo, cara, às vezes essa pessoa, ela teria um podcast maravilhoso, mas ela tá tentando ter uma newsletter. E quanta gente tá tentando ter Instagram? Ou TikTok? Nossa, e teria artigos muito bons pra gente ler. Sabe? Então, eu jogo esse jogo aí. O meu, assim, ó... Eu tenho uma preguiça inacreditável. Faço completamente obrigado com má vontade. Hoje eu nem faço. Hoje os meninos aqui, ó, brilham, porque sai tudo GLL, eles botam collab comigo, eu aceito, aí meu feed tá assim, mas é uma merda, assim. Eu não... Merda da minha parte, do meu trabalho. E TikTok eu nunca nem baixei o app. Você nunca nem baixei. usou? Porque eu sei que é uma desgraça. Não. É porque eu uso muito, mas criar ali dentro... Não, aí eu criei. Pra você ver, eu tenho vários... Eu descobri que os meninos criaram a conta do GLA no TikTok, eu nem sabia. Eu tô lá. Eu estou lá. Não... Ó, mas deixa... Eu assustei com como já passou muito rápido. Eu te falei que eu falo. Não é só de você falar, não. Também tô falando bem aqui. Tem um ponto que você falou ali, questão do projeto paralelo. E... Cara, pra mim foi muito transformador. Pra você foi muito transformador. As nossas histórias, elas são muito parecidas, não quanto ao produto em si, mas quanto à dinâmica das coisas. E pra você ter uma ideia, tem uma aula no GLA que é como fazer projetos paralelos para aprender mais. Alguma coisa assim. Onde é uma aula inteira que eu dou sobre projeto paralelo e detalhes e tal. E eu queria ouvir a sua perspectiva nesse sentido, assim. Tanto pra você... a motivação, acho que você até começou a falar, mas eu acho que a motivação é o menor dos problemas. Todo mundo tá motivado a fazer. A grande treta é o next step e talvez o escolher, continuar, como se organizar para isso, sabe? Tá, então, primeiro de tudo, escolha muito bem o seu formato, que é aquilo que eu te falei. Eu só tenho um projeto paralelo tão bem sucedido que hoje é uma empresa, etc., porque era sentar e escrever. Se fosse qualquer coisa, sentar e gravar vídeo, sentar e não sei o que, não ia dar certo. Então, escolha muito bem o seu formato. E dentro daquilo que você gosta de fazer e aquilo que vai te empolgar, te dar energia no processo. E a segunda coisa é tenha muito claro onde que tá o ganho ali pra você. Porque eu sinto que às vezes as pessoas se frustram, porque elas começam um projeto paralelo e ele demora pra decolar. Quantas vezes nessa trajetória eu já olhei pra alguém na internet, puta, mas essa pessoa tá crescendo muito rápido, essa pessoa não sei o quê. E eu tinha que falar pra mim mesma, essa pessoa dedica a vida inteira dela para isso. Todas as horas do dia dela são dedicadas a isso. Esse não é o meu caso. Não dá pra comparar, é banana com maçã, né? Se eu quisesse comparar o meu crescimento com o crescimento de outras newsletters ou outros creators nos últimos anos, eu ia parar. Eu ia sentar no chão chorar e não ia mais. Mas onde que estava o valor daquilo pra mim? Eu comecei a Beats nesse lugar muito de networking mesmo. Então, de autoexpressão. Então, tem muita coisa que eu gosto e que eu acho que as pessoas deviam estar conectando, mas ninguém está fazendo isso, então eu vou fazer. Mas também um lugar de conexão e networking. Porque, de novo, cheguei em São Paulo, não conhecia ninguém, queria trabalhar com tecnologia, mas queria trabalhar com branding e tal. E a parada começou, tipo... Era muito engraçado, assim. Eu tinha, sei lá, 100 e poucos... assinantes, 200 e poucos assinantes, 300 e poucos assinantes, mas a minha pira no início, até os 2.000 assinantes da Beats, eu tinha uma planilha, né, eu baixava os assinantes, e eu ia descobrir quem eram aquelas pessoas. Ah, que legal. E eu passava horas olhando, às vezes era @Google, não sei o quê, mas às vezes eu pegava e eu ficava... LGPD, tá tudo bem, eu só usei esses dados para fins de autoafirmação. Eu pegava o nome da pessoa no LinkedIn e eu ia ver quem ela era. E aquilo me dava um gás que eu não sei te explicar, tipo, saber que aquelas pessoas... Porque
cara, menina nova, sabe? Não tinha rede de contatos e tal. Pensar que eu tava tendo acesso àquelas pessoas estavam tendo acesso a mim. Sim. Eu nunca ia apertar a mão daquelas pessoas no evento de networking, sabe? Então, aquilo era valor. Ah, mas tem gente que tá ganhando rios de dinheiro. Ah, mas tem gente que tá com 10 mil seguidores. Ah, mas tem... Cara, eu juro, não era a minha pira. Então, durante todo o início do processo, o networking foi chave. As pessoas, as conexões, começar a ser procurada, sabe, pra troca, começar a conhecer mesmo no início. Tem gente que hoje em dia é minha amiga, assim, e era Sim. porque era um dos primeiros assinantes da Beats e a gente trocava ideia, eu trocava ideia mesmo, com todo mundo. Que eu gostaria de poder fazer isso até hoje, até faço menos do que eu gostaria. Então, primeiro foi o networking, depois começou aquela... E eu vivi muito isso, assim. Tô te falando aqui uma série de motivações que são individualistas. E né, Mas eu acho que tem que ser mesmo. é tempo e maturidade pra eu poder falar isso pra você sem me sentir culpada. Porque no início, eu tinha uma pira também de as pessoas estão criando conteúdo na internet pra ajudar as outras. E eu, quando ia falar do meu projeto, era tudo muito individual. E, de fato, assim, talvez eu tenha começado a Beats por razões individualistas. Ah, mas é eu uma cagação senti... de regra demais, Bia. é meio cada um com a sua cabeça, assim. Eu senti a falta de ter um statement de tipo, para você que precisa de A, B, C, sabe? Pra mim, não tinha essas coisas. Cara, vamos falar sobre isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. E é assim que a parada, Sim. inclusive até hoje, um pouco. Mas eu senti muito, assim, a virada do isso aqui não é mais só sobre mim. Que é quando você coloca as coisas no mundo, e isso por si só já é uma conquista. Porque a gente sabe, tem tanta gente que sabe tanta coisa, mas tá sentada em cima daquilo. Mas aí eu comecei a me encantar pelo o que as pessoas fazem a partir do que eu coloco no mundo. Porque daí a parada começa a crescer e começam a vir as histórias. Sim. E você deve ter inúmeras, mas pra mim era... Cara, é a pessoa me mandar... A pessoa me escrever assim, ou às vezes eu fazia pesquisa e tal, que usou alguma coisa da Beats numa entrevista de emprego. Ou uma vez uma pessoa foi encaminhar uma Beats pro time dela, só que ao invés dela encaminhar pro time dela, ela encaminhou pra mim de volta. E dizendo, né? pessoal, deem uma olhada nisso aqui, que acho que tem a ver com o que a gente conversou. Então, assim, entrevistas de emprego, desenvolvimento de equipe, o seu autodesenvolvimento de alguma forma. Cara, teve gente que fez TCC hoje já sobre a Beats. Tem gente que criou suas newsletters inspiradas pela Beats. Então, você quer ver, assim... Você quer ver a minha cabeça explodir? É pensar que hoje existem coisas, conexões, acontecimentos, informações, projetos, coisas que existem no mundo porque a Beats existe. É do caralho. É surreal. Mas, surreal. Ô, Bia, eu acho que dentro disso, e aí, tirando total romantismo do negócio, que eu também já gastei muito tempo refletindo sobre isso. Assim, ó, eu não sou uma pessoa... Deixa pra lá, não vou falar do quem eu sou, quem eu não sou, não. Eu também criei as coisas por interesse pessoal, particular, inicialmente. Tá. E eu acho que tem que ser essa parada, porque tipo, você só vai aguentar o tranco se você entende que você tem um benefício com aquilo. Então, nesse início, eu acho zero... Eu acho, inclusive, muita demagogia de várias pessoas, porque eu acho que tem pessoas realmente do bem. Mas, cara, você pegar e admitir, assim, ó, quer saber? Eu vou fazer um negócio, porque eu quero conhecer mais gente, eu quero ser valorizado, eu quero ganhar mais. Beleza. Se isso aqui é feito com qualidade, e aí sim, de um jeito específico, ouvindo as pessoas, ou super tolerante a feedback, e você preocupado genuinamente em melhorar, aí é do caralho, porque aí de fato você colhe os frutos. E aí eu falo que assim, direto, a gente... Pô, nem lembra por que tá fazendo conteúdo, só tá fazendo. É verdade. Tá fazendo. E aí esses feedbacks, essas histórias, elas dão gás a mais. Muito. Mas eu sinto que a parada não pode ser a sua gasolina, sabe? Porque se você realmente depender dos outros como a sua grande motivação... É verdade. Pô, velho, é difícil, sabe? É difícil. Verdade. Então, quando você traz isso como gás, aí, velho, você pisa na porra do acelerador. E aí é onde você vai no final de semana, aí é onde você faz uma viagem com muito mais intensidade. Aí que você tira grana do bolso e investe. Por quê? Porque você tem o gás da parada. Não, total. Então, eu defendo, por ser assim também, cara, interesses
pessoais, muito claros, muito transparentes. Eu, na própria comunidade do GLA, eu falei assim, galera, vamos lá, vamos trazer mais gente, quero ficar rico, me ajuda aí. E tipo assim, eu ficar rico, pra eu ficar rico, vocês têm que se dar bem também na história. Então, tipo, tem que ser uma relação boa. Sim. Mas eu acho que esse efeito colateral, que é do caralho, eu acho que isso dá muito mais felicidade mesmo, real. Porque você passa a conhecer gente que você nem imaginava que ia conhecer, igual você falou. Justo. Ouvir as histórias muito legais. Então, eu acho que não é regra, mas o meu framework tem que ser mais, cara, começa um negócio por você, que você quer fazer, mas aí você faz bem e inevitavelmente é um ciclo virtuoso, que me parece ser exatamente a sua história. Que bom que você tá falando isso. Gente, assim, a conversa tá sendo muito... eu tô aqui desfazendo várias noias na minha cabeça, porque é real, assim, foi uma questão pra mim durante muito tempo, tá? A Beats ser algo individualista. Mas bem como você falou, existe o lado do individualista, mas existe o lado do autêntico. É que dá pra ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, não é exatamente. excludente, entendeu? E aí a minha jornada foi essa, assim, o projeto paralelo. Teve o primeiro estágio que era networking, puro e simples. Não me interessava ter 10 mil assinantes, mas era, nossa, fulano, ciclano, me ligava pra oferecer emprego, me ligava pra dar entrevista. Exato. Então, me ligava pra dar palestra, então era o primeiro estágio. Que é o indicador ali, né? Os indicadores de sucesso. Exatamente. Aí o segundo estágio foi realmente a comunidade. Foi eu sentir que aquilo tinha tinha mais valor na mão dos outros do que na minha. Sim. E aí o terceiro momento, que é o que me traz até aqui, que é a produtização da coisa. Que é pensar, opa, eu tenho um negócio aqui que tem valor pra mim, tem valor pros outros. Qual que é o valor financeiro disso? Exato. Porque se eu não tô tirando valor financeiro disso, então, assim, eu tô criando um valor imenso no mundo que não tá ficando pra ninguém, né? Eu não tô nem investindo nessas pessoas, nem, tipo, gerando aqui o que eu poderia gerar. Você quer saber uma coisa, assim? Hoje, eu tenho... Daí eu passei, né? Isso foi cronológico também. Então, os primeiros anos, 18, 19... aí 19 e 20 ali fez essa questão muito forte da comunidade. 20 e 21 foi quando eu comecei a fazer os cursos, que foi quando eu comecei a exercitar essa coisa dos produtos mesmo e tal. E aí, depois das palestras. Hoje em dia, todo mundo que trabalha comigo ou trabalha pra mim em qualquer coisa que eu preciso em relação a Beats, são pessoas da comunidade da Beats. Porque são alunos, eu fui fazendo essas turmas durante a pandemia, todo mundo que ia fazendo aula comigo ia para um grupo de WhatsApp. Na minha cabeça, eu falei, vamos continuar conversando. Hoje em dia a galera fala que é o melhor lugar da internet. Não sei se eles estão no grupo do GLA, talvez o grupo do GLA seja o... Não precisamos entrar nesse embate, porque é um embate desnecessário. Não, e o que eu sei que o grupo do GLA é massa pra caramba. A gente é bom. Mas, isso eu defendo mesmo. Mas se é melhor, eu não sei. A minha galera ali às vezes fala, né, que puta, é um lugar muito legal. E é isso, assim, hoje tudo que eu preciso em termos de prestação de serviço, eu contrato ali, eu busco ali. Então, começa a ser também um ecossistema, e, lógico, eu não tenho absolutamente nada contra a sua afirmação do quero ficar rico. Todos queremos. Agora, pô, eu larguei minha carreira, tipo, 10 anos de escalada corporativa para investir nessa parada. É lógico que eu quero um retorno individual, mas quando você começa a tangibilizar esse valor para você, para quem trabalha com você, quando você começa, através do seu negócio também, ajudar outras pessoas e levar outras pessoas com você... Aí, pra mim, que tá a mágica atual da coisa, então, sabe? A mágica real, e assim, por isso que eu acho que as pessoas têm que se preocupar em ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro significa você conseguir fazer mais coisas e dar mais conteúdo pra mais gente, mais alcance. Justo. E aí, no nosso papo eu te falei isso, e eu também falei isso com outra pessoa que esteve aqui no GLA também para benches e tudo mais. Que falou assim, nossa, mas a vida inteira eu dei conteúdo de graça e agora eu vou cobrar. Eu falei assim, bom, não necessariamente você precisa cobrar pela mesma coisa, mas eu falei, pô, peraí. Você tá gerando alguma coisa pra essa pessoa? É justo ela te pagar, cara. Não tem nada de errado. E você também mantém o gratuito, porque nem todo mundo tem condição, ou quer, ou tá disposto, tá tudo certo. Isso aqui, inclusive, é um bom exemplo. Só que a mensagem principal, assim, pô, você fazia isso part-time, se fudendo à noite, de madrugada, no final de semana. A Bia full pode impactar muito mais gente. E ela pode impactar, inclusive, mais profundamente as mesmas pessoas que ela já impacta. Total. O lance que eu te falei lá a gente fez um espaço aqui para ficar recebendo as pessoas. Isso gera muito mais conexão minha com elas também, delas com outras pessoas e tal. Então,
Só que só dá pra fazer isso com dinheiro, velho. Então, eu acho que a gente tem que parar de demonizar o negócio. E, é uma relação justa, tem que ser justa, tem que ser boa. Se a gente parte das premissas certas, cara, se você não quiser pagar, tem uma tonelada de conteúdo gratuito. E a gente tem uma tonelada de conteúdo gratuito. Exatamente. E se você quiser pagar, e aí por princípio meu, e que eu não acho que as pessoas devam seguir essa mesma linha, o GLA é muito barato de propósito, porque ele quer... Tipo assim, eu quero... Vou até aumentar um pouquinho o preço agora, mas, pô... Spoilers. Mas eu realmente quero que a gente seja acessível para quem mais precisa do nosso conteúdo, sacou? Total. Então, só que, como que eu sou mais acessível? Se eu vendo mais, ou tipo... Porque vender... Hoje o GLA custa R$50 por mês, é patético. Quando vem alguém falando que não quer pagar R$50 por mês, eu falo assim, velho, então tá tudo certo, eu não quero seu dinheiro, fica no gratuito. Porque se você acha que não vale, não sou eu que vou tentar te convencer. Então, acho que essa é uma premissa que várias pessoas que eu já converso têm, desse medo de capitalizar, de parecer que a Bia mudou. Não, a Bia não mudou, a Bia tem as contas dela para pagar. A Bia quer investir mais tempo, mais conteúdo. Isso. Então, se você está ouvindo e tá de chilique não querendo pagar o produto da Bia, que ela ainda nem tem... Calma que eu nem vendi nada, tô criando. Estamos nessa aí. Que a Bia para de chilique e compra o produto dela. E o GLA também, então boa. Mas é isso, assim. Mas por que eu me sinto... Com todos os meus medos e angústias, que a gente já passou por vários deles nessa maravilhosa sessão de terapia. Mas, eu tô aqui com você falando sobre isso tão tranquilamente, porque é uma jornada, então 5 anos, networking, comunidade, agora vem o que eu tô chamando de valor. Do produto ali, né? Mas se eu tivesse começado lá atrás, eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu sinto que eu não estaria aqui hoje. Mas... Se eu tivesse começado lá atrás, eu quero ter 150 mil assinantes. Não sei se eu estaria aqui hoje. Então, o rolê, pra mim, assim, a grande vantagem... Mas é a sua motivação, né, pessoal? Exato. A grande vantagem do Projeto Paralelo, pra mim, foi essa. Porque eu consegui passar por todos os estágios, cada um no seu tempo e no seu ritmo, sem ter aquela ansiedade de isso precisa pagar minhas contas, isso precisa virar, isso precisa não sei o quê. Então... Eu sinto, assim, e foi um processo de amadurecimento até meu, e eu falo para as pessoas, eu comecei essa parada com 25 anos. Hoje eu tenho 30. Tem muita coisa que sou eu 100%, e essa é a vantagem. Com essa luz é carinha de 22, né? Gente, essa luz é um fenômeno. Sério, venham gravar podcast aqui, tá? Eu vou fazer um book. Desculpa te interromper. Imagina que eu... que a grande maravilha de você se orgulhar daquilo que você coloca no mundo, você pode abrir comigo hoje a 2ª edição da Beats. Eu acho ela foda. Sim, é isso aí. A 4ª, a 14ª, qualquer uma dessas. Escolhe um número, a gente abre. Tem alguma coisa nela que eu me orgulho muito. Isso, e não que não tem espaço pra melhorar, porque tem, mas, tipo, a essência dela tá show de bola. Então, assim, se colocar naquilo, mas você ir passando pelos estágios de evolução no tempo que eles precisam durar. Porque, Mineiro, quanta gente me falou, e isso já, quando eu comecei a fazer os cursos, por exemplo, aí vinha a magia do você ganha um salário em uma turma, sabe? Doideira, né? E aí a pessoa começa, não, mas então, por que você não se demite? Por que você não... Cara, eu também via muito valor no meu crescimento de carreira. Até porque o crescimento de carreira alimentava o negócio. Exato. Né? Tipo, tinha tanta coisa que eu queria fazer ainda, sabe? Eu queria... Quando estava em agência, queria atender X tipos de cliente. Fui lá e fiz tudo. Quando estava em startup, queria fazer tudo, sabe? X tipos de projeto. Fiz tudo. Quando queria liderar a equipe e lançar uma marca nacionalmente, tive a oportunidade de ir lá fazer aquilo. Cara, o meu checklist da carreira tá completo. Enquanto... E assim, lógico, eu tô contando essa linda história aqui. Foram muito... E depois a gente faz um outro podcast só pra falar de burnout, entendeu? Exatamente. Só de chororô. Lógico, não foi fácil, não foi bolinho, não foi tranquilo, mas essa minha trajetória eu sinto que eu tive muito respeito com o crescimento da minha carreira e o tempo que ela precisava, e com o crescimento do meu projeto e o tempo que ele precisava pra estar aqui hoje. Se eu tivesse apressado qualquer uma dessas duas coisas sabe, pular etapas mesmo. Então, de novo, querer começar um projeto para ganhar dinheiro antes de ter uma comunidade. Exato. Querer começar uma comunidade antes de saber qual era o networking que eu queria. E assim vai. Então,
Eu realmente sinto hoje que eu fiz cada coisa no seu tempo, né? momento. Tem gente que faria mais rápido. Talvez a gente Deixa faria aí, mais rápido. A gente tudo já fez. certo. Nesses 5 anos, Mineiro TV, a gente já fez 6 em 7, 15 vezes. Uhum, E tá lá E no segue México junto. dando risada, entendeu? Tudo bem, mas você me chamou pra estar aqui. A Exato. história que eu tenho pra contar é essa. Não, mas sabe que eu tenho um conceito que eu defendo muito. Quer dizer, não sou eu que tenho, né? Eu defendo ele, que é o da vantagem justa, né? Da unfair advantage. Que eu acho que é mais do que vantagem competitiva. Eu acho que é aquela injusta mesmo. Fala assim, pô, esse cara não consegue copiar esse negócio aqui. E nas duas empresas a gente tem documento ali onde a gente fala o que são nossas vantagens justas. Porque a gente vai capitalizar isso bastante. E aí eu boto, uma delas é calma. Que legal. As duas empresas, Que legal. a gente tem uma série de decisões, e aí vamos falar do GLA principalmente, porque quando ele nasce ali, eu e a Thay, quando a gente criou, tava cada um num lugar bem, não precisa daquilo ali, aquilo não precisa virar mês que vem. Exatamente. E aí a gente faz com calma. E aí, por exemplo, o Deep Growth, né? No ano de 2020, que foi o que a gente começou, a gente fez uma temporada. Tipo, sei lá, em abril, maio, alguma coisa assim. Saiu e ficou uns 7, 8 meses. Sem nada. Por quê? Porque não dava, tava fazendo várias coisas. Ainda mais, ano de pandemia, Singu e Maximilias só tomaram no cu do início ao fim ali, porque era um business de pura exposição e tal. Tá bom, gravamos uma, beleza. Só que quando a gente vai fazendo isso com calma, a gente sacou, pô, isso aqui funciona bem, isso aqui funciona bem. Vamos planejar a próxima temporada agora com calma? Planejamos, fizemos. Quando a gente, no fim de 21, a gente tinha feito um outro produto nosso, o GLA Hunting, de recrutamento e tal. Ele deu uma boa grana. E aí, de novo, a gente tinha calma, a gente não precisava pagar salário, a gente tinha ninguém com a gente. A gente vai lá e decide, por exemplo, investir na história do estúdio, propriamente dito. Até então era sempre uma produtora, né, que cuidava, show de bola. Mas a gente falou assim, cara, eu acho que dá pra gente jogar um jogo diferente. E aí a gente pegou aquela grana que podia ter botado no bolso, podia ter viajado, podia ter feito um tanto de coisa. Não, vamos investir agora no equipamento, nessa luz maravilhosa e tudo mais. Mas que a gente pôde fazer com calma esses movimentos. Então, eu acho que a sua mensagem principal aí é o grande bônus do projeto paralelo é calma. Total. O grande ônus é exatamente, tipo assim, é o extra hours, é uma energia que você tem que tirar do nada. É por isso que acertar o projeto, achar uma coisa por isso genuinamente que você quer se beneficiar, eu acho que é muito importante para esse primeiro ciclo. Perfeito. Porque senão não tem como tirar energia. Você vai Perfeito. pifar, entendeu? Total. Se você começa uma parada dessa querendo crescer astronomicamente, você não só vai se ferrar do cansaço e das horas, etc., mas você vai se ferrar porque Sim. você vai se frustrar. Exato. E aquilo, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Você tá fazendo uma coisa no seu tempo livre. Aquilo tem que ter um ganho muito claro para você ou para os outros, etc. Né? Porque senão, tipo assim, você é trouxa, você tá pegando horas que são suas horas de descanso, inclusive. São suas horas mais... família, exatamente. saúde. São suas horas mais valiosas. Você tá colocando num negócio pra, sabe, pra aquilo te consumir e não pra aquilo te acrescentar, tem alguma coisa errada ali. Então, isso é uma coisa que eu tenho clareza, assim, nos últimos 5 anos. Não é fácil. Não é o tempo todo muito legal. Só glamour não é. Cara, estando numa cidade que não é a cidade da minha família, trabalhando o nível que eu sempre trabalhei. Então, a gente abdica de muita coisa, a gente precisa lidar com muita coisa, mas eu tenho essa clareza, assim, every step of the way. Tipo, cada edição, hoje são 213, cada uma dessas 213 semanas, mais todas as semanas entre elas, eu tava ganhando alguma coisa ali. Por menor que fosse. Quer ver uma coisa? Outra coisa que não deveria se falar no podcast de growth, mas estamos aqui pra quebrar essas regras. Pode falar, aqui vale tudo. Você quer ver a minha maior métrica, e até hoje, tá? A minha maior métrica de sucesso com a newsletter é, óbvio, taxa de abertura, taxa de clique, CTOR, não sei o quê. Uma hora outra pessoa vem aqui falar com vocês disso. Minha maior métrica até hoje é... número de respostas. Eu mando uma Beats. Eu mando uma Beats, geralmente de manhã cedo, tipo 8 da manhã. Dá 10 minutos, 15 minutos no máximo, tem um novo assinante na caixa de entrada. Tipo, eu sempre recebo notificação, né, de novo assinante. Eu mando,
Dá um tempinho, um novo que assinante. alguém encaminhou pra alguém. Desde a edição 1. Toda edição. Eu mando, dá uns minutinhos, novo assinante. Que pra mim é, alguém leu, encaminhou para alguém e uma nova pessoa assinou. Não, peraí, o caminho é mais complexo. Não tire seu mérito. A pessoa, ela leu, ela gostou, ela encaminhou, a outra pessoa leu, gostou e se inscreveu. Não, parece que é bobeira, mas são muitos passos, na verdade. E eu brinco assim, eu digo, essa é a métrica do, olha isso aqui que legal. Porque quer dizer que alguém recebeu aquilo. E mandou, olha isso aqui que legal. E disse, olha isso aqui que legal para uma outra pessoa. E é assim, há 213 edições, óbvio. Tem edições que já trouxeram 5 assinantes, edições que trouxeram 500 assinantes. Isso, hoje em dia, varia muito e com o crescimento e tal. Mas isso é o que me mantém constante, tipo, do porquê que eu faço... Isso é o que me mantém segura do porquê que eu faço isso. Mas olha isso aqui que legal. Então, Bia, mas... a gente vai ter que fazer um trabalho com você aqui de você perder essa sua birra com growth. Por quê? Porque essa é uma métrica que tem muito a ver com qualidade do conteúdo, satisfação e referral. Então tá total dentro. O que eu tô brincando com você é que eu olho pra ela de um jeito 100% emocional e zero dados. Não, mas aí tá. Mas aí vamos fazer um bem bolado que eu te ajudo a racionalizar a parada aqui. Tá bom. Biazita, olha só. Rendeu muito nosso papo. A gente vai ter que conversar muito ainda, tá? Tá bom. Mas eu queria que a gente terminasse aqui com uma pergunta final, que é o que eu faço pra todo mundo no podcast. Antes de tudo, te agradeço demais, fiquei super feliz aí com sua vida e com o papo. Eu também falei pra caralho, normalmente eu mais pergunto, mas aí quando eu fico à vontade também eu falo. Lógico. Por quê? Porque o podcast é meu e eu faço o que eu quiser nele. Então, essa é a regra do jogo aqui, muito claro. A gente sempre termina pedindo 3 recomendações de conteúdo, de um modo geral. Tá. Mas esse conteúdo pode ser... a sua newsletter é óbvio, nem vamos... Bota ela na primeira e bota mais 3 ali. Tá bom. Mas pode ser tanto newsletter, artigo, curso, quanto até gente para seguir, livro, ou até gente para seguir. Então, 3 recomendações. E aí pode ser coisas desde que fizeram diferença para você, pessoalmente, ou coisas que você entende que para quem tá ouvindo, dado todo o papo que nós tivemos, pode ser transformador para elas também. Tá bom. Uma honra pra mim estar aqui. É engraçado que eu vim de convidada, né? E eu não sei qual que é o perfil dos seus convidados. Acho que é só gente muito foda no que faz. Mas então, por isso que você veio. Mas as pessoas... é isso mesmo. Não, eu acho que as pessoas assistiram eu tenho uma mentoria ao vivo, assim. Deve ter sido muito legal. Estamos conversando. real time. Porque foi isso que isso foi pra mim, assim, né? Trazer as minhas questões e vê-las ou concordadas ou confrontadas de alguma forma foi muito legal. Que bom. Espero que todo mundo tenha essa chance um dia. Coisas, então, dicas. Obviamente, assinar a Beats to Brands. Isso aí é indiscutível. Beats2Brands.com, mais de 200 e poucas edições, tendências de comportamento e tecnologia para marcas, direto na sua caixa de entrada. Gratuitamente. Toda quinta-feira, gratuitamente. Gratuitamente, porque tem isso. A newsletter vai ser gratuita para sempre. Vamos pensar Outros produtos. Mas acho que o que tem a ver com esse nosso papo aqui? Um dos meus livros favoritos da vida chama A Grande Magia, que é o livro da Elizabeth Gilbert, que ela fala sobre inspiração. Tá. E ele mexeu muito comigo nesse lugar de... Ela fala da inspiração como o divino agindo através de você. E como não adianta você buscar aquilo, você tem que estar pronto para quando aquilo te atingir. E isso, assim, foi uma coisa que eu li no meio desse processo todo que me ajudou muito. Segundo, existe uma newsletter que eu gosto muito, que é a newsletter do James Clear. É uma das maiores newsletters do mundo hoje. Ele tem, sei lá, quantos milhões. James Clear é autor de Hábitos Atômicos. Ah, tá bom, legal. Que as pessoas já podem ter ouvido falar. Ele manda também toda quinta uma newsletter que, assim, é garantia que você vai tirar algum valor de lá. É muito bom. Então, uma série, um livro, uma newsletter e uma última dica. Cara, eu tenho andado muito fascinada mas aí é uma dica de observe, não necessariamente siga, porque pode não ser o seu perfil. Mas eu tenho falado em voz alta, além do preciso entender como o GLA faz, a outra coisa que eu tenho falado muito em voz alta eu quero ser a Camila Coutinho e o Garotas Estúpidas.
eu acho que o que a Camila Coutinho fez, mas vem fazendo, enquanto influenciadora empresária, pensando o GE conteúdo, o GE marca e tal, eu tô amando acompanhar. Não só porque ela é super carismática, mas porque eu acho que tem muito a ser aprendido ali com como ela construiu, primeiro, um business de conteúdo baseado na imagem dela, depois ela deslocou a imagem dela e fica aquela curadoria infinita, e aí ela cria também marcas a partir daquilo para atender aquela comunidade, e assim vai. Então, eu acho que todo esse ecossistema Garotas Estúpidas é uma coisa que eu tenho olhado com atenção e que vale ficar de olho. Animal, Biazinha. Pô, papo muito bom. Sabe que você falou da mentoria ali, mas eu acho que muitas perguntas que eu te fiz, inclusive, porque eu falo isso, o Deep Growth, eu criei, né? Na verdade, a Thay deu o ponta. A Thay ficou ensaboando um tempão, e aí eu usei o método Boi Louco, foda-se, então vamos fazer isso aqui agora. Mas eu falei assim, cara, é pra gente fazer as perguntas que a gente quer. Então, tipo, que a gente quer saber. Sim. Então, por exemplo, a sua história, e eu acho que a lógica de criação de conteúdo, o encantamento, a comunidade, eu também tenho uma porrada de coisas para aprender, para aplicar aqui. Então, me interessa também genuinamente entender a sua linha de raciocínio, os aspectos até emocionais, as tomadas de decisão, porque isso naturalmente traz coisa para mim, traz coisa para o meu público, para minha audiência também. Então, fico feliz de verdade. Acho que assim, daria para esticar mais uma hora a conversa aqui, como foi o nosso outro papo. Mas a gente tem que trabalhar, né? Porque afinal, né? Porque a gente tem que ficar rico, porque as pessoas têm que comprar os nossos produtos. Exatamente. Tem que comprar o produto e sem encheção de saco. De e se não quiser comprar também não precisa. Mas aí fica no conteúdo, no gratuito. O gratuito é obrigatório. Sim. Beleza, Biazinha? Obrigado. Adorei. Valeu, galera. Obrigada, querido.